Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Eu vou dizer algo para vocês. Algo para vocês. A profecia, irmãos, ela segue o seu curso. A profecia, ela está caminhando para o seu cumprimento. E existe um texto, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu estou estudando o profeta Amós esses dias. Nós vamos ler Amós, capítulo 3. Só vou dar uma breve palavra aqui para vocês. Amós, capítulo 3. Eu acho interessante que Amós, ele profetizou para as nações inimigas de Israel, profetizou contra Judá e profetizou contra Israel. E aí, quando você vai para o capítulo de número 3, capítulo de número 2, verso 6. Desculpa, irmãos. Capítulo 2, verso 6. Olha só. O Senhor, ele vem usando Amós para revelar o pecado das nações que cometeram crime contra a humanidade, que são elas, né? Edom. Deus falou que ia meter fogo nos muros de Gaza. Asdod, Asquelon. Deus falou sobre Bosra,
Amon, Gileade. Quando Deus começa, no capítulo 1, ele começa a falar sobre várias nações. Aí Amós vem no capítulo 2, e ele vai falar do castigo de Edom e de Moabe, e depois ele vem dos castigos de Judá, e ele vai começar no verso 6 a falar dos pecados de Israel. E olha o que Amós diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhais. Destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para possuíres a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. E não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila o carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga do ágil, força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. Mas o corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. É muito forte, meu irmão. É muito forte isso aqui, sabe por quê? Porque Amós vem denunciando os pecados. E os pecados das nações pagãs eram muitos. Os pecados de Judá eram muitos. Mas Amós, o boiadeiro, plantador de figos, ele foi chamado para profetizar a nação de Israel. Irmãos, capítulo 1 e começo do capítulo 2, Amós está profetizando a nação de Israel. Só que agora, Amós vai profetizar exclusivamente para Israel. E sabe qual era o pecado de Israel? Existia algo, quando você estuda a profecia de Amós, que é chocante. Israel dizia: nós somos o povo da promessa, nós somos o povo de Deus, Amós. Teve profetas que veio antes de ti profetizando e nada aconteceu, e nada vai acontecer conosco. É isso que o povo dizia, era a síndrome do povo de Israel. Eles achavam, porque eram eleitos, porque eram filhos de Israel, porque era o povo escolhido, nada iria acontecer com eles. E também por outros profetas terem vindo antes de Amós profetizar e nada ter acontecido, eles diziam: nada vai acontecer. E a síndrome de Israel é a síndrome da igreja brasileira. A síndrome de achar que nós estamos na era da graça, a síndrome de pensar que nada vai acontecer, a síndrome de que pensar que está tudo bem, a síndrome de pensar dizendo que o juízo de Deus, olha quantos profetas já vieram, quantas profecias já falaram e nada aconteceu e nada vai acontecer. Nós somos os eleitos, nós somos o povo de Deus, tudo caminha normalmente.
A síndrome que estava sobre o povo de Israel está sobre a igreja brasileira, achando que está tudo tranquilo, que nada está acontecendo, que nada vai acontecer. Mas Amós começa a denunciar o pecado de Israel. E o primeiro pecado já é pesado, irmãos. Porque agora, olha o que ele vai denunciar no verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Você sabe o que significa isso daqui? As pessoas justas estavam sendo condenadas porque os juízes estavam sendo comprados. Segundo, olha o que ele diz. Os ricos, os justos estavam sendo vendidos por dinheiro. E os juízes estavam condenando o necessitado por um par de sandália. Para exemplificar isso aqui, imagine você devendo na Casas Bahia e o juiz mandando tomar o teu patrimônio, porque você está devendo para a Casa Bahia. É isso que aqui quer dizer, que o necessitado estava sendo condenado por um par de sandália. E isso daqui era a inversão dos valores, que era o quê? Os maus se beneficiavam porque compravam juízes e escravizavam o povo. E veja que se você estudar a profecia de Amós, Israel vivia prosperidade, porque Jeroboão, ele era um ótimo administrador, mas como é que ele enriqueceu Israel? Utilizando dos juízes e escravizando o povo. Meu Deus do céu. Isso é tremendo. Qual foi o outro pecado? Suspiram pelo pó da terra a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. Eles lutavam, eles aspiravam pela morte do pobre. Eles pervertiam o caminho dos mansos. Isso eram os pecados de Israel. Terceiro, olha o que diz o texto. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Isso é tremendo. Prostituição, isso era uma quebra da lei. Lei mosaica não permitia que o filho deitasse com a esposa do pai e o pai se deitasse com a esposa do filho. O pai e o filho não poderiam dormir com a mesma mulher. Poderia ser uma escrava, poderia ser uma meretriz. Não poderiam dormir com a mesma mulher. Isso daqui era orgias sexuais que o povo de Israel estava cometendo. Agora, olha que coisa tremenda. Tremenda. O Senhor diz, eles praticando isso, eles profanam o meu nome. Irmãos, eu vou abrir um parênteses, bem parênteses aqui. Você acha que isso não está acontecendo? Eu vou ter que falar isso daqui, irmãos. Sistema religioso, vamos lá para os juízes que julgam a causa do justo por dinheiro e castigo e condena o necessitado por um par de sandália. Pastor, isso acontece no sistema religioso? Acontece. Existe em todo clero religioso um povo elitizado que faz o que quiser e nunca é condenado pelos seus atos. E aqueles que eram para julgar, para direcionar, faz vista grossa aos ricos por causa de dinheiro.
E o pobre é atormentado por esse povo. E eu vou dar um exemplo bem simples que eu tenho certeza que muita gente já viu. O filho do rico peca, fornica, faz coisa errada, não acontece nada, nem disciplina vai. O filho do pobre peca na hora, eles expõem o pecado do pobre e acham que isso é disciplina, expondo o pecado publicamente do necessitado. Segundo, pervertem o caminho dos mansos. Pastor, isso está acontecendo. Quando se prega meias verdades e não se prega a verdade, perverte o caminho dos mansos. Por quê? Porque aqueles que andam em verdade, aqueles que andam em mansidão, ficam atormentados por mensagens que não são bíblicas. Terceiro, existe, pastor, você pode perguntar assim, prostituição, pecados acontecendo no meio religioso? Infelizmente existe, e existe muito. Esses dias, tratando pessoas depois do jejum, a gente vê quanta imoralidade sexual. Quantos crentes que cometeram aborto porque engravidaram de pessoas. Eu estou dizendo coisas que eu ouvi confissões de tudo que você possa imaginar. E assim estava Israel, achando que estava tudo bem. Achando que estava tudo bem. O pai e o filho dormir com a mesma mulher. Agora, qual é o problema? Quando isso acontece e não é tratado. É o que está na última parte do versículo 7. Eles estão assim profanando o meu nome. Quem é que é profanado? Não é a placa, não é o pastor simplesmente, ou a pessoa que comete essas atrocidades. Eles estão profanando o nome do Senhor. É o nome de Deus que está sendo profanado. É o nome de Deus que está sendo profanado. Não, mas nós somos o eleito. Não, nós estamos no tempo da graça. Que graça miserável é essa que te dá o direito de profanar o nome do Senhor com práticas de quebras de princípios bíblicos que Deus jamais aprovou tal prática? Ainda vai pior, meu irmão. Verso 8. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Isso daqui era tão cruel, meu irmão, porque a roupa, presta atenção, isso aqui é lei judaica. Isso é lei. A minha roupa nesse tempo era o meu cobertor. E sabe o que acontecia? Se eu quisesse empenhar a minha túnica para me alimentar, a lei dizia que aquele que me emprestou dinheiro, se eu for pobre, olha só, se eu fosse pobre, a lei dizia o seguinte,
que o homem que me emprestou o dinheiro, ele tinha que me devolver a minha túnica antes de anoitecer, porque a minha túnica era o meu cobertor. Só que aqueles que emprestavam dinheiro, além de não devolver a túnica, eles colocavam a túnica sobre os altares eles ofereciam aos deuses, pisavam em cima dessas túnicas daqueles que foram multados e bebem o vinho daqueles que foram multados. Sabe o que é isso, irmãos? Um descaso total com o necessitado. Eu vou repetir. Um descaso total com o necessitado. Quer dizer, a pessoa ela vai empenhorar sua roupa para comer. A lei dizia que a roupa deveria ser devolvida antes de anoitecer. Só que a pessoa que emprestou o dinheiro oferece essa túnica, se deita e pisa sobre a roupa e oferece essas roupas aos deuses e bebe o vinho daquele que foram multados. É o descaso com o necessitado. E, meu Deus, irmãos, eu digo para vocês, as necessidades das pessoas são tremendas, são muitas. E é bíblico, crente. É bíblico. A Bíblia diz, eu vou ler para vocês. Provérbios, capítulo de número 3. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, é um princípio. É um princípio. E olha o que diz a palavra. A Bíblia vai dizer, em Provérbios 3, não é Provérbios 3, aqui em Provérbios 3 diz assim, honra o Senhor, verso 9, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Mas eu vou achar aqui o texto. A Bíblia diz assim, ó, aquele que tapa o ouvido ao clamor, olha só. Ao clamor do necessitado, clamará. Provérbios 21, 13. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido. O que o povo na época de Amós estava fazendo? Provérbios 21, 13. Eles estavam tapando o ouvido ao clamor do necessitado. Eles emprestavam dinheiro para o pobre, no fim da tarde, o pobre empenhorava a sua túnica, que era o seu cobertor. No final da tarde, a lei dizia que a túnica deveria ser devolvida, eles não devolviam a túnica, deixava a pessoa passando frio e ofereciam essa túnica no chão dos seus e se alegravam com a desgraça do pobre. Irmãos,
Cuidado para que a avareza, porque não é o dinheiro a raiz de todos os males. Tiago diz, o que Tiago diz? Olha o que Tiago diz. Tiago vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou dizer para vocês, meu irmão. Você sabe o que fez Sodoma e Gomorra ser destruída? A gente acha que foi só o pecado de imoralidade. Mas Deus revelou para Ezequiel. Você sabe o que Deus revelou para Ezequiel? Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar aqui. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar aqui. Ezequiel capítulo 16. Olha qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Não foi só as orgias sexuais. Sodoma tinha fartura de pão, era próspera, tranquila, teve ela suas filhas, mas olha qual era o pecado. Nunca amparou o pobre e o necessitado. E você sabe que era terra boa porque Ló preferiu as terras de Sodoma. E muita gente, meu irmão, vive em muitas igrejas, muitas denominações. Eu conheço uma no interior de São Paulo que tem R$1 milhão em caixa. R$1 milhão em caixa. Muitas igrejas e muitos crentes têm fartura de pão, têm prosperidade, têm tranquilidade, cuida dos seus patrimônios. Mas se o necessitado chegar e o pobre chegar, não é amparado. Aí você fala de oferta, eles ficam falando, para que oferta? Para que ajudar? Para que estender a mão? Irmão, se fosse para mim ouvir, sabia que tem um monte de gente já falou para mim que eu sou louco da cabeça? De ficar ajudando, dando cesta básica, levando gente para casa de recuperação, indo para lá e para cá. Irmãos, é bíblico, a Bíblia diz, dai. O pecado de Israel foi, eles pegavam o pobre e oprimiam. O pecado de Sodoma e Gomorra tinha em abundância. O tempo que Amós profetizou para Israel foi um tempo de maior prosperidade em Israel. Mas como é que Israel estava próspera? Oprimindo o pobre, escravizando o pobre, o necessitado. Ezequiel 16:49, porque Deus destruiu Sodoma, não foi só por causa da imoralidade. Sodoma foi destruída porque tinha fartura de pão, porque era próspera, vivia tranquila, teve filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia.
E Provérbios 21 é muito forte, porque se eu e você taparmos o ouvido ao clamor do necessitado, nós vamos clamar e não seremos ouvidos. Presos. E eu vou abrir outro parênteses aqui, meu irmão, cuidado. Tem muita gente que tem muita coisa agora, mas do nada pode perder tudo que tem. E sabe qual é o problema do cuidado que eu estou dizendo? Que lá na frente você vai dizer, meu Deus, eu poderia ter feito tanto, eu poderia ter ajudado tanto, eu poderia ter feito sopão e distribuído de noite, eu poderia ter ido nas comunidades e levar cestas básicas, eu poderia ter investido em missões, eu poderia ter dado carros para missionários, eu poderia ter sustentado missionários em vários lugares do mundo. O que eu fiz com o meu dinheiro? E eu digo para você, meu irmão, talvez você esteja pensando que eu estou pedindo oferta. Não estou pedindo oferta, não. Você pode fazer a obra de Deus, meu irmão. O que vai te custar comprar 10 marmitas e entregar para pessoas necessitadas? O que vai te custar adotar famílias por 3 meses? Fala, por 3 meses eu vou comprar uma cesta básica para você e Deus vai abrir a porta, você profetizar na casa. Deus vai te tirar da miséria, Deus vai abrir a porta. Por 3 meses você dá uma base para uma vida mudar. Mas não, quanto mais você tem, mais você quer e você não abre mão do pouco que tem, porque você acha que tem muito. Mas muito sem Deus é nada e pouco com Deus é muito. Tem meses aqui, eu vou contar testemunho aqui, irmão. Tem meses aqui que eu faço cada desafio que a missionária fala, meu Deus do céu, e agora? Mas Deus manda o dinheiro. E se talvez eu tivesse o recurso, eu não faria o que eu fiz. Se eu tivesse condições, talvez eu iria ficar preso. Mas por não estar preso, por saber que é de Deus, a obra é de Deus, o reino é de Deus, as almas são de Deus, as pessoas são de Deus. E que não adianta eu falar que Jesus ama se eu muitas das vezes não estender a mão. Se eu não praticar esse amor. E tem muita gente, meu irmão, que tem 1 milhão de vezes mais condições do que eu tenho. E não faz nem 10% do que nós fazemos. Meu irmão, sabe por que Israel foi julgada? Israel foi julgada porque eles oprimiam o pobre. Amós profetizou. E todas as nações que Amós profetizou caiu. Todas. Nenhuma ficou de pé. Judá foi julgada. E Israel foi sucumbida. E sabe o que eu acho tremendo? No capítulo 2 que nós lemos, após Deus falar os pecados, Deus vai trazer a lembrança. Deus abençoe o irmão Jaime, Deus abençoe o irmão Lucas por se tornar membro. Deus vai trazer a lembrança, olha que coisa tremenda. O que Deus fez. Verso 9, olha o que Deus diz. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e as raízes por baixo. Vocês sabem o que Deus está dizendo? Os inimigos de Israel eram poderosos, e o que eu fiz com eles? Eu destruí eles totalmente. Deus estava dizendo, Israel, eu destruí. Aí olha o que ele diz. Eu também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísse a terra do amorreu. Dentre
Os vossos filhos suscitei profeta dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu destruí os vossos inimigos, eu vos conduzi por 40 anos no deserto, eu coloquei vocês na terra que prometi, eu levantei profetas e nazireus. E Deus diz, não é isto assim, filhos de Israel, mas olha o que Deus vai dizer no verso 12. Mas vós aos nazireus deste a beber vinho e aos profetas ordenaste dizendo, não profetizeis. Meu Deus. Irmão, o nazireu eram os jovens, homens e mulheres, que eram totalmente santos, consagrados a Deus, e o nazireu não podia tocar em nada da uva, nem no fruto, nem no suco, nem no vinho. E sabe o que Deus estava dizendo? Os nazireus que eram portadores de alegria e esperança, vocês disseram, pode beber vinho. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês perverteram os meus consagrados. Vocês perverteram. Vocês mandaram que aqueles que não eram para pecar, pecar. E eu pergunto novamente, isso está acontecendo em nosso meio, irmãos? Nós estamos vivendo a mesma situação, os pastores mandando os jovens pecar. Se não mandam diretamente, não punem, não falam, não corrigem. 53% dos jovens da igreja brasileira estão vivendo em fornicação. Você sabe o que é fornicação? Sexo antes do casamento. Pais que estão me ouvindo aqui sabem que os filhos estão em prática sexual e não falam nada. E a Bíblia diz, Efésios 5:5, nenhum fornicador entrará no reino de Deus. Quem deveria conduzir os jovens à santidade? Estão conduzindo os jovens ao pecado e à imoralidade por não corrigir. Por não dar o direito de corrigir. Agora, olha, Deus abençoe o irmão Paulo ou Paula Rubio. Olha só, meu irmão, além de eles perverterem os nazireus, é o mais forte. O que Deus vai dizer no verso 12. Mas vós, os nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eles mandaram. Os profetas se calar. Quando você lê o capítulo 7, versículo 14, capítulo 7, verso 12, Amazias disse a Amós, vai-te, vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Sabe o que Amazias estava dizendo? O sacerdote estava dizendo, nós não queremos ouvir a tua profecia, vaza daqui. E aqui Deus está dizendo a Amós, eles não deixam os meus profetas profetizar. Eles embebedam os meus nazireus.
Só pode profetizar aquele que fala bênção. Aquele que profetiza paz e amor. Só pode profetizar aquele que mente para enganar o povo. Mas quando é profeta da verdade, não pode. Vaza daqui. Vai embora daqui. Nós não queremos te ouvir. Qual é a consequência? Irmão, o cálice da ira de Deus está se enchendo. O povo de Deus está dizendo, Deus não vê. Deus não vê, está tudo bem. Nós somos os eleitos, nós somos os consagrados. A gente pode profanar, a gente pode silenciar profeta, pode ter orgia sexual, pode oprimir o pobre e o necessitado. Nós podemos tudo, nós somos de Deus. Qual é a consequência? Verso 13. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila o carro carregado de feixes. E aí Deus diz ao povo, vocês vão querer fugir da minha ira, mas nem o mais estrategista vai conseguir fugir da minha ira. E aí Deus começa a falar, 14, de nada valerá fugir o ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu. Naquele dia, disse o Senhor. Você sabe o que Deus está dizendo a Israel? Ninguém vai conseguir fugir quando o cálice transbordar. Ninguém vai conseguir escapar do dia do Senhor. Está chegando o momento. Está chegando o momento. Não adianta correr. A Bíblia diz que o valente vai andar nu na sua fuga. O que aconteceu com Israel? Deus mandou a Síria e destruiu Israel. A terra estremeceu debaixo do pé de Israel. As 10 tribos foram levadas cativa e escrava. Ninguém teve como escapar. E eu vou dizer algo, irmãos. Nós estamos na iminência da ira. E eu estava meditando sobre isso, porque eu creio no arrebatamento da igreja, apesar que muita gente não crê mais. Tem muita gente aderindo ao sistema que a igreja será assolada. Eu acredito no livramento dos salvos. Eu acredito na volta de Jesus. Mas quando Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus, o povo que ficar será o primeiro a ser silenciado pelo sistema do anticristo. Eu vou repetir, o povo que não subir no arrebatamento. Esses profetas da mentira, esses pastores inclusivos, que perverteram o caminho da verdade,
que profanaram o caminho, serão os primeiros a ser silenciados. E muitos naquele dia, irmãos, vão lembrar que tinha um doido no YouTube alertando. Muitos naquele dia vão lembrar dos profetas e vão dizer o que os profetas profetizavam era verdade. Mas eles vão acreditar tarde demais. O cálice está enchendo. E por várias vezes Amós disse assim, o leão vai rugir. O leão vai rugir. Irmãos, o leão vai rugir. O leão vai rugir. E a terra vai estremecer. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E veja que Amós, no capítulo 3, ele disse, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu fiz uma aliança com vocês, mas vocês quebraram a minha aliança. Vocês não entram mais em acordo comigo. É isso que Deus está dizendo. Não tem como duas pessoas andar juntas se não tiver em acordo. E Deus está dizendo, eu vos tirei do Egito, eu destruí os amorreus, eu vos dei a terra. Vocês são meu povo eleito, mas não querem mais viver debaixo do acordo. E como não tem como duas pessoas andar juntos se não tiver acordo, não tem como eu vos defender vocês, porque vocês quebraram o acordo. Deus está dizendo, eu permaneci com o meu acordo. Eu permaneci com a minha misericórdia, com a minha longanimidade. Eu permaneci. Mas vocês quebraram o acordo. E por vocês quebrar o meu princípio, a terra irá tremer debaixo de vós. E ninguém vai conseguir escapar da minha ira. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Zilda por se tornar membro do canal. É muito forte, né, meu irmão? Não tem como Deus comungar com o pecado, meu irmão. Deus não pode ir contra ele mesmo. Quem é que está quebrando a aliança? Veja que a palavra diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel por não pode negar a si mesmo. Ele permanece. Mas é o homem, irmão, presta atenção, é o homem consciente que quebra a aliança e quer viver a aliança como se estivesse tudo bem. Toda quebra de princípio gera consequências. Você não acha que vivendo no erro e no pecado, quebrando o princípio da palavra, não vai ter consequência? Isso é ilusão.
Isso é cegueira espiritual. Você corre o risco muito grande de Jesus voltar e ficar. Você corre o risco gigantesco de Jesus voltar e ficar. Acorda enquanto é dia. O Senhor Jeová anda com o prumo na mão mesmo. Sabe o que é o prumo? É para ver se existe retidão em nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Não é fácil, irmão. Pregar o que eu estou pregando aqui não é fácil, porque eu preciso viver o que eu estou pregando aqui. E eu tenho orado a Deus, eu tenho dito a Deus, não me deixe pregar aquilo que eu não vivo. Aleluia. Aleluia. Que eu e você não sejamos achados como Belsassar, que apareceu a mão na parede e disse: pesado foste na balança e foi achado em falta. Eu concluo essa mensagem perguntando para você como é que está a tua vida na balança de Jeová. Se Deus for nos pesar hoje, será que nós vamos ser tidos por bem-aventurados ou vamos ser achados em falta? Se Deus nos pesar na balança hoje, aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, deixa o sangue de Jesus ressuscitar a tua consciência. Deixa o sangue de Jesus ressuscitar a tua consciência. Aleluia. Aleluia. É tempo de separação, irmãos. É tempo de consagração. É tempo de lavar as nossas vestes no sangue de Jesus e rasgar o nosso coração. Eu quero orar por você. Aleluia. Irmão Miros, depois corta essa mensagem aqui, divide essa live em 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado, que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela tua alma. Aleluia. Aleluia. Se você está afastado, se você não aceitou Jesus ainda, diga: eu quero. Irmão, se humilhe enquanto há tempo.
A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar e amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Eu vou esperar 2 minutos apenas. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Se arrependa. Se arrependa hoje. Se arrependa agora. Glória a Deus. Olha aí é Pex Beta. Glória a Deus. Paula Rublo, que se tornou membro hoje. Glória a Deus. 2 almas para Jesus. Tem mais. Tem mais. Volta hoje. Renda-se. Hoje é render-se mesmo. Render-se é abrir mão da sua vida, da sua vontade. Aleluia. Vivian. Glória a Deus, Vivian. Você é precioso demais, você é preciosa demais para permanecer no mundo e no pecado. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Aleluia, 1 minuto e nós vamos orar. 1 minuto e nós vamos orar. Não espere para amanhã. Olha só, a irmã Graciela estava afastada, está voltando para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus por essas almas. Amém. Vamos orar, irmã Ana. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Nós vamos orar, irmãos, vamos orar. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você está ouvindo a voz de Deus te chamando para a brecha, coloque a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas almas que estão se reconciliando e se entregando a Ti agora. Perdoe seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e que todas as cadeias do pecado sejam quebradas agora. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo nessas vidas. Faz tudo novo nesses corações. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa alma, da nossa vida. Gera em nós um desejo profundo de buscar a tua face, de se envolver nos teus mistérios, de se derramar aos teus pés, Senhor, de se humilhar debaixo da tua potente mão. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida acomodada, fria, apática espiritualmente. Espírito Santo, ressuscita em nós um desejo profundo de se envolver nos teus mistérios. Ressuscita a consciência do teu povo, Senhor. Que o temor ao teu nome,
que o temor ao teu nome venha ressuscitar e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não deixe de nos ajudar a ir para o Amazonas agora no sábado. As despesas lá são muito altas. Eu tenho que comprar ainda ferro. A gente já comprou todo o material, irmãos. 3.000 tijolos, 35 sacos de cimento, 2 caminhões de areia. Já foi comprado, já está pago. Glória a Deus. Vocês são uma bênção de Deus. E agora tem que comprar ferro. E tem muita coisa que vai ser feita agora na Amazônia nessa viagem. E eu preciso da ajuda de vocês, irmãos. Vocês é a corda que me leva no poço. Está aí o pastor Carlos Vieira. O pastor Carlos Vieira fez um trabalho tremendo. Eu esqueci de divulgar aqui, né, pastor Carlos? O pastor Carlos fez um trabalho tremendo, irmãos. Com as crianças, fez um culto missionário com crianças. Eu confesso que eu me emocionei vendo esse trabalho. Eu vou mostrar que a igreja ficou repleta de crianças. Isso é obra de Deus, irmãos. O pastor Carlos é o nosso líder da base missionária no Ceará. Nós estamos com um trabalho com o pastor Carlos lá em Acarape. E nós estamos com um trabalho também com o pastor Carlos em mais uma comunidade lá essa semana a gente está agora essa semana alugamos lá um templo, mais um templo. Deixa eu colocar aqui. Os vídeos está salvando aqui, eu já vou colocar aqui. Nós começamos mais uma obra numa comunidade. E foi tremendo, irmãos, o trabalho que o pastor Carlos fez agora, lá na congregação dele. E eu digo para vocês, né? O pastor Carlos está aí, lá e foi tremendo. Olha só que benção. Só pequenos se enchendo o coração de missões. Nós estamos com uma base missionária lá em Acarape. Isso é maravilhoso. Deus abençoe a irmã Elizabeth. E o pastor Carlos está fazendo esse trabalho. Qual é o nome da comunidade lá, pastor, que nós vamos começar o trabalho agora? Já está tendo culto em casas e vai ter um templo lá para a glória de Deus. Isso não tem preço, irmãos. Você colocar no coração de pequenos missões. É um trabalho de missões. Então, é a obra de Deus. Então, vocês que estão nos ajudando, não deixem de abençoar, de ajudar essa obra em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pedir oração por 2 pessoas, pela irmã Francisca, que está com uma embactéria no olho. A irmã Granja Portugal, nós vamos começar um trabalho lá em Fortaleza. Quem é de Fortaleza aí na Granja Portugal? Obrigado, pastor Carlos. Irmã Francisca está com uma bactéria no olho
e nós estamos orando, e ela foi para o hospital e piorou. Ela faz parte do culto do Zoom. E eu quero pedir oração pelo irmão Lázaro, que fez a cirurgia. A gente ajudou na cirurgia dele. Agora nós estamos ajudando o irmão Lázaro na fisioterapia. Ele vai ter 20 sessões de fisioterapia. Nós já pagamos as primeiras 6 fisioterapia, mas o irmão Lázaro está com problema no nervo. No nervo, ele está com muita dor. E eu preciso de oração para que o nervo, eu acredito que o nervo deve ter embolado e está doendo muito. Então eu quero que vocês orem pela irmã Francisca e o irmão Lázaro. O irmão Lázaro vai começar, deve ter começado já as fisioterapia. E nós vamos pagar todas as fisioterapias do irmão Lázaro, pagamos 6 já, e vamos pagar as 20 sessões de fisioterapia. E a irmã Francisca, irmãos, eles estão falando tirar o globo ocular dela. E se Deus é poderoso para arrancar essa bactéria daquele olho e fazer, né, a cura. Então, orem pelo irmão Lázaro por causa desse nervo, que eu acredito que a fisioterapia vai ajudar, mas a nossa oração ela é poderosa. E pela irmã Francisca, irmãos. A irmã Thelma, ela sempre está aqui conosco nas lives. Ela está muito abatida. Ela faz parte do culto do Zoom do Ministério Sua Igreja. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, orar por essas pessoas. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Amanhã a live vai começar provavelmente umas 10h30. Eu tenho compromisso amanhã. 10h30 da noite, mas nós vamos ter live amanhã também, e vai ser uma bênção a live de amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até amanhã, em nome de Jesus. Não deixe de abençoar a obra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.